Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais, nunca mais, nunca mais serei o mesmo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 19 a 26. Essa semana eu praticamente não preparei sermão não. Nem preparei não. Eu só recebi de Deus uma série de palavras essa semana, diferentes. Eu estava mais atento, eu acho. E o Espírito Santo foi falando comigo, e eu fui ajuntando tudo num texto aqui que eu escrevi, que é a minha mensagem de hoje, mas que eu acredito que foi algo tão especial de Deus, mostrou o amor de Deus por mim, que eu vou ministrar na vida da igreja, espero que você receba. De manhã Deus já fez um mover aqui, para quem estava aqui de manhã, não sei se alguém aqui que está aqui agora à noite estava de manhã, acho que 1 ou 2 irmãos, mas Deus já operou um milagre aqui de manhã. Eu espero que Deus faça o mesmo agora à noite. Lamentações, capítulo 3, versículo 19 a 26. Diz assim: se os irmãos encontrarem, digam amém. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar, tranquilo, pela salvação do Senhor. Diga comigo: é bom esperar, tranquilo, pela salvação do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Deus fala conosco hoje. Vem, Espírito Santo, e ministra a tua palavra, que em nome de Jesus os teus anjos cerquem essa igreja. Tu sabes, Senhor, todos os nossos problemas e dificuldades e tudo aquilo que temos passado, mas agora, Senhor, entregamos a nossa vida nas tuas mãos e esperamos a salvação, tranquilo, que o Senhor tem trazido e vai trazer sobre nós, em nome de Jesus, amém. Posso ouvir você dizer amém? Glória a Deus. O tema de hoje que eu quero ministrar na tua vida, e é algo que Deus falou profundamente no meu coração, é: você vai passar por isso. Eu comecei a perceber essa semana no meu coração que existem alguns momentos que a nossa caminhada com Jesus, parece que Deus precisa trazer uma palavra de esperança. E às vezes a gente nem percebe isso, mas eu percebo na minha vida que em alguns momentos eu estou lá trabalhando, fazendo a obra, você também está fazendo, e o Espírito Santo vem e pega e fala assim: eu quero trazer uma palavra de esperança a você. E Ele é tão generoso conosco, Ele é tão bondoso, que Ele traz essa palavra de esperança sobre a nossa vida. E o que o Espírito Santo falou no meu coração, usando esse texto, é que Deus sabe, querido, que nós precisamos em momentos ouvir algo que venha de encontro à nossa necessidade. Diga assim: ó, levanta a tua cabeça, olha para aí o que eu tenho para fazer na tua vida. E em alguns momentos eu preciso disso, porque alguns pregadores, e eu não sei qual é a ideia deles, nem a Bíblia que eles estão lendo, eles costumam dizer que cristão nunca passará por luta. Eu não sei qual é a Bíblia que ele lê, porque se você lê a Bíblia, você vê que cristão passa por luta, ou não? Mas eles começam a dizer: não vai acontecer, você nunca vai ter problema. E na verdade eu não consigo entender isso da Bíblia, porque a palavra de Deus fala, querido, que o sol nasce para o justo e para o injusto, e que o cristão passa por dificuldade, e que o cristão passa por luta. E esse texto para mim é fantástico, é um texto da palavra que é riquíssimo. Por quê? Porque você precisa entender o contexto. Sabe o que está acontecendo aqui?
Dizem os estudiosos que esse livro foi escrito por Jeremias, ele é um cântico, né? Ele é um cântico de lamentação, é um cântico para você cantar chorando. E Jeremias está escrevendo esse livro vendo toda a desolação que Nabucodonosor fez em Jerusalém. Destruiu tudo. É casa queimada, gente. É tudo acabado. Ele olha para o lado e olha para o outro lado. Você consegue imaginar a cena de filme? Sabe aquelas cenas de filme onde você vê terror? Ele descreve esse terror no capítulo 1, ele descreve esse terror no capítulo 2, ele vai dizendo, olha, as crianças estão sendo mortas, a situação está desolada, Senhor, o que aconteceu? Onde está o brilho? Onde está a glória de Israel? E no meio dessa confusão, no meio desses sentimentos, dessas emoções, ele para e diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá. Irmão, que palavra é essa? Que palavra é para os nossos dias? Porque muitas vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade na nossa vida, e a gente passa, cristão passa por esses momentos, mas aí no meio dessa fúria toda, desse ataque inteiro, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você olhar comigo de novo o texto, eu queria que você prestasse atenção, olha aqui o que ele diz nos versículos 19, lembro-me da minha aflição. Quantos hoje estão aqui que lembram dos problemas que estão passando? Desemprego, falta de dinheiro, cartão de crédito estourado, a mulher está bicuda. Isso é problema, irmão. Mulher bicuda, eu prefiro estourar o cartão do que viver mulher bicuda. Você não é? Dificuldade de saúde, situações que a gente recebe, assim, notícias que a gente não gostaria de receber, dificuldades que você vai passando. E aí ele diz aqui, olha a angústia desse profeta, ele fala assim, lembro da minha aflição, versículo 19, e do delírio da minha alma, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E essa frase saltou aos olhos para mim. Por quê? Porque há duas lições aqui. A primeira é que em alguns momentos os nossos projetos estão sendo atacados, os nossos planos parecem que não vão acontecer, você passa por uma dificuldade, e você olha para a tua vida, e você diz, olha, as coisas parecem que não vão mudar, e há uma situação de que você vive de angústia dentro de você. E nessa hora, o profeta está fazendo uma coisa que eu acho que é um exercício emocional. Ele está dizendo assim que eu vejo esse texto, ele está dizendo assim, eu lembro de tudo isso, eu tenho consciência do que está acontecendo. Eu tenho consciência das dificuldades que eu estou passando. Hoje, eu não vou dizer para você, e seria isso uma ignorância, que a tua dificuldade, a tua batalha não é grande. Você tem consciência dela. E eu quero que você tenha consciência, porque eu vou precisar dessa consciência. Se tem uma coisa que me irrita, é quando você está passando por um momento de dificuldade, e uma pessoa bate no teu ombro e fala assim, isso aí não é nada, isso é frescura. E aí? Você chora demais, você é muito reclamão. Eu me lembro uma vez passando uma grande dificuldade de família, de saúde em casa, e eu compartilhei com uma pessoa, um parente, e esse parente deu 2 tapinhas no meu ombro assim, falou, isso aí não é nada, você está preocupado à toa. 15 dias depois, meu pai faleceu. Tem pessoas que elas querem minimizar o problema, esconder. Elas querem olhar para a nossa vida e dizer assim, olha, isso que você está passando não é grave. E às vezes é grave, sim. Você recebeu uma notícia do médico que você está com uma sentença aí de saúde. Você recebeu uma notícia, por exemplo, da sua família, que você não consegue entender por que esse problema está acontecendo. Às vezes você está passando uma dificuldade, querido, que se te surpreende. E a Bíblia diz que nós podemos passar por essas dificuldades, que o justo tem as suas provações, que o justo é perseguido. E o profeta diz assim, olha, a coisa está difícil. Eu estou passando por um momento de muita dificuldade. Estou amargurado. Eu não sei se você já fez isso, eu perguntei de manhã, fiquei surpreso. Poucas pessoas fazem. Você já jogou a sua amargura em Deus, sua angústia em Deus? Você já fez uma oração assim, Deus, eu estou mal. Deixa eu ver aqui à noite, quantos já fizeram? É impressionante como é 2 igrejas, irmãos. De manhã, 2 pessoas, hoje todo mundo. À noite, todo mundo. Às vezes eu chego para Deus, eu tenho consciência, eu falo, Deus, está ruim, está difícil.
Eu quero trazer a memória. E negar isso, e chegar aqui e dizer assim, não, isso que você está passando não é nada. É irritante, porque às vezes a pessoa não sabe a dor que você está vivendo, não sabe o quanto aquilo está te machucando, não sabe como aquilo mexe com você emocionalmente. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, e a primeira lição, é que o profeta tem consciência. Aqui tem profeta de Deus que tem consciência da dificuldade que está passando. Posso ouvir um amém por isso, meu irmão? Gente que está dizendo assim, olha, Senhor, está pesado. Senhor, está pesado. Eu não estou aguentando esse fardo. E está falando com Deus. Mas a segunda coisa que esse profeta faz, e essa é a lição que eu quero trazer para nós, é que ele não fica só na consciência da dificuldade, e nem na consciência do problema, e nem diminui o problema, e nem é alienado, dizer, não está acontecendo nada, casa caindo, tijolo caindo, parede desmoronando, ele não está acontecendo nada. Quem pensa assim está alienado, está vivendo fora da realidade. Ele não vive fora da realidade. Ele está dizendo, está acontecendo sim, tem coisa no meu redor que está ruim. Mas ele faz uma coisa que é a lição para a nossa vida hoje. Ele olha para essas situações e diz assim, olha, mas eu também vou me lembrar do que me traz esperança. Eu vou lembrar do poder de Deus. Eu vou lembrar da misericórdia de Deus. Eu vou me lembrar dos milagres que Deus fez. Eu vou me lembrar como Deus agiu. Eu vou me lembrar como Deus opera na minha vida. Eu não vou ficar só reclamando ou dizendo dos meus problemas, ou só tendo consciência da gravidade dele. Eu vou me levantar e eu vou dizer, o Senhor é o mesmo ontem que operou maravilhas na minha vida. Ele olha para a vida dele e diz assim, eu quero me lembrar aquilo que me dá esperança. Hoje, querido, o exercício que eu quero que você faça espiritualmente é começar a se lembrar o que traz esperança. Deus agiu na sua vida e você está esquecido. Deus operou milagres na sua vida e você não está lembrando deles. Deus já operou na sua vida em momentos mais difíceis do que você está passando hoje e você está esquecido. Recobra a tua memória. Ele é Deus que opera maravilhas no dia de hoje, meu irmão. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Às vezes nós estamos esquecidos. Você já passou por tantas e boas, meu irmão? Quando Deus me deu essa palavra, eu estava passando uma semana aqui meio triste, preocupado. Eu estou um pouco preocupado com uma coisa muito simples, vocês vão saber. Não vou esconder. Eu até não falei de manhã, mas vou falar à noite. Eu estou preocupado com a ausência de alguns irmãos da nossa igreja. Isso me preocupa muito. É a única coisa que tira a minha paz. Não tira a minha paz financeira, porque Deus opera milagres, eu vejo milagres todo dia. Mas eu fico preocupado em ver pessoas passando por dificuldades e às vezes não conseguem nem chegar na igreja. Às vezes a gente chega a ter 60, 70, 80 pessoas assistindo pelo culto na internet. E quando eu comecei a ver essa situação, Deus me deu essa palavra. Ele disse, Cláudio, você já passou por isso. Você já passou. E você vai passar por isso de novo e vai chegar do outro lado. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Essa é a palavra para você. Você que está dizendo que seus problemas é grandes, eu não estou dizendo que não é, eles são, sim. Mas você vai passar por eles e vai chegar para o outro lado. Porque a palavra de Deus é assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vamos fazer um negócio diferente aqui? Fica de pé agora assim, meu querido. Levanta a tua mão por alto, você que crê, e diga assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia! Quantos estão no vale aqui, meu irmão? E pode atravessar esse vale, pode passar por esse vale. Eu quero ouvir você dar um brado de vitória nesse lugar, querido. Traz a memória, irmão. Pode sentar, meu irmão querido. Quando Deus me deu essa palavra, o Senhor falou comigo que nós andamos pelo vale, sim. Porque o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale. Nós andamos pelo vale. Querido, você precisa entender que às vezes como cristão, nós vamos passar por um momento na nossa vida que nós vamos sentir que estamos no vale. Mas tem uma coisa que eu acredito, o vale não é o lugar que você vai morar, não é o lugar que você vai construir tenda, não é o lugar que você vai fazer moradia, não é o lugar que você vai fazer casa, o vale não é a vida inteira, o vale é o seguinte, Deus coloca você no vale, você passa por ele, você começa a crer, você começa a acreditar no milagre de Deus, e você vai chegar do outro lado do vale, por isso que é vale, ainda que eu ande no vale, porque se fosse
A cidade, ainda que eu ande na cidade, então você morava na cidade, mas é vale. E vale você atravessa, meu irmão, e chega do outro lado, você passa pelo vale. Vale você não fica. E às vezes, querido, o processo de você começar a atravessar esse vale, sabe qual é? É lembrar os milagres que Deus fez. É lembrar os milagres que Deus fez. É lembrar como Deus operou. Eu conheço gente aqui na igreja, meu irmão, que passou fome. E hoje está passando uma dificuldade financeira e está desestabilizado. Deus supriu a sua necessidade quando você não tinha nada. E Ele continua suprindo a sua necessidade. Hoje de manhã, quando eu falava essa pregação, ministrava essa palavra, nós tivemos um momento no final do culto, e nós oramos, pedindo para Deus lembrar as promessas dEle, os milagres dEle. E nós tivemos nas nossas férias agora uma situação bem difícil. A Thalita tem um probleminha, né? Os irmãos sabem, quem é novo aqui na igreja não sabe, mas ela passou por uma dificuldade muito grande ano passado, muitas ressonâncias e tudo. E quando nós estávamos chegando na cidade, o avião foi pousar, e ela começou a gritar dentro do avião, dor de cabeça, que dor de cabeça, minha cabeça vai explodir. E as pessoas começaram a chegar, o que está acontecendo? Gente levantando do assento, quase pousando. Faltava 20 minutos para pousar. Coração de pai, irmão, vai na boca. Eu já queria, se pudesse, dar meia volta no avião, voltar. Eu já pensei em clamar e falar, Jesus, tem misericórdia. E aí nós ficamos preocupados, porque ela desceu quase que arrastada do avião. Passa tudo na cabeça da gente. Passa tudo. Passou uns 15 minutos, ela foi melhorando, 20 minutos. Voltou ao normal, começou a brincar. A gente prestando atenção. Enfiei o dedo na orelha dela para ver se não estava sangrando. Enfiei o dedo no nariz. Ela, para, pai. Pai? Você é pai? Dá um desespero. Não é? E aí, ficamos lá, passeamos. Na hora de ir embora, ela começou a chorar muito. Chorar. No dia de ir embora. E dizer assim, eu tenho medo, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou chegar em casa? E nós começamos a orar. E eu, por aquela noite, praticamente não dormi. Eu fiquei orando. Acordava e orava. Falei, Jesus, tem misericórdia. Mudamos o voo. Troquei a minha passagem. Eu não ia voltar com elas, eu ia voltar no outro voo. Paramos em Manaus. O avião desceu. E aí, filha? Não, tudo bem, pai. Subiu de novo. E aí, filha? Não, tudo bem. Desceu de novo. E aí, filha? Não, tudo bem. Glória a Deus. Mas fica um coraçãozinho da gente, né? Fica o coraçãozinho da gente preocupado. E ontem eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, e agora, o que a gente vai fazer, essa dor de cabeça? Porque eu falei com o Ricardo, com a Marta, essa semana também, sobre isso, queridos. E o que eu vou fazer, tal? E aí, de manhã, irmãos, eu disse, falando para os irmãos, peça ao Espírito Santo para trazer à memória aquilo que te dá esperança. Creia você, o Espírito Santo falou comigo assim, algo que eu tinha esquecido. Há 13 anos atrás, quando a Luciana engravidou da Thalita, ela teve um desmaio no culto. E o Jairo, aqui no irmão da nossa igreja, pegou ela no colo com a Isa e correram para o hospital. Eu estava pregando, eu não vi nada. Quando acabou a pregação, disseram, vai para o hospital. Lembra? Eu nem lembrava mais disso, e o Espírito Santo me lembrou. Quando ela chegou no hospital, fizeram ultrassonografia, disseram que ela estava com cisto. E que esse cisto ela precisava cauterizar. Voltamos, fez exame de sangue, tudo. Voltamos para casa, deram um remédio para ela tomar por 7 dias, cauterizar o cisto. O Espírito Santo falou comigo de madrugada, mas bradou, deu um brado e falou, não é cisto, é uma filha. E eu disse para a Luciana, não tome o remédio, espere 7 dias. E ela esperou 7 dias, ela falou, Klaus, mas é um cisto. Eu falei, espere 7 dias. Fiz o exame de sangue depois de 7 dias, ela estava, na verdade, grávida, era um cisto gestacional. Agora, segura o que o Espírito Santo falou comigo. Se eu sou Deus que livrei-a da morte, de ser cauterizado, eu continuo livrando hoje, nos dias de hoje. Traga à memória aquilo que te dá esperança, meu irmão. Eu não estou falando da minha vida, eu estou falando de você agora. Você tem momentos que Deus entrou com providência, passou por situação que você achou que não ia aguentar.
Está de pé. Agora levanta e começa a declarar que esse é o Deus que opera na tua vida nos dias de hoje. Esse é o Deus que opera na tua vida no dia de hoje. Irmão querido, eu tenho tanta história para contar para você, já passei momentos terríveis. Eu vou atravessar e vou chegar do outro lugar, do outro lado desse vale. Você crê nisso, meu irmão? Sabe, uma das coisas que eu achei interessante, o Gotino pregou aqui essa semana e pregou bem. E ele falou uma coisa muito legal, que eu guardei também para mim. Fé infantil, de criança, é a fé que só acredita quando está tudo bem. Fé madura, fé de quem realmente vai chegar a algum lugar, é aquele que exercita a sua fé quando está passando pelo vale. É nessa hora, meu irmão. Criança fala, eu creio. Criança espiritual fala, eu creio, porque está tudo bem, trocou de carro, está muito bem, né? O emprego está bem. Mas a hora que você precisa da sua fé, meu irmão, a hora que você precisa da sua fé, é na hora que está ruim. É nessa hora que você precisa dizer, ei, para um pouquinho. Eu creio no poder de Deus na minha vida. E às vezes nós temos uma fé de criança. Então aprenda uma lição aqui comigo, meu irmão. Eu aprendo que quando eu estou passando pelo vale, é nessa hora que eu tenho que dizer, eu não temerei. Quando eu estou vendo uma desolação do meu redor, e os problemas são reais, e não podemos negá-lo, é nessa hora que eu tenho que dizer, as misericórdias do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Grande é a tua fidelidade, Jeová. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Tu és grande em fidelidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa hora, meu irmão, nós podemos clamar pela misericórdia, nós podemos clamar pela fidelidade de Deus, porque esse é o caráter de Deus. E sabe o que é misericórdia? Misericórdia para mim é muito simples de explicar. Você chega numa venda, numa loja e fala, quero 10 pãezinhos. Ele fala, tudo bem, custa R$5, R$3. E ele fala para você assim, me dá o dinheiro. Você diz, não tenho. Ele diz, então você não compra. Isso é crédito, né? Você tem crédito para comprar. Misericórdia, você fala, não tenho dinheiro. Ele diz, tudo bem, leva. Aí você diz, por que eu estou levando os pãozinhos? Porque eu estou com misericórdia, eu quero te dar. Isso é misericórdia. É você não ter condição de ter, você não merece, você não tem como comprar, mas Deus derrama sobre a sua graça a misericórdia dele na sua vida. As misericórdias do Senhor. E se você olhar esse texto, você vai entender que Israel não tinha crédito com Deus, mas as misericórdias do Senhor iam sustentar aquela nação. Sabe, a Bíblia diz para nós, e isso é uma coisa que nós precisamos ter fé, no momento de luta, de dificuldade, que o vento sopra sobre a casa do justo e sobre a casa do injusto. Jesus disse assim, não construa a sua casa na areia, mas construa a sua casa na rocha. Porque quando vier a tempestade, a casa que é construída na areia é o quê? É levada. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você se julga, eu não vou te julgar. Você se analisa e se examina. Quantos aqui estão construindo uma casa na rocha que é Cristo? Levante sua mão agora. Você está, levante sua mão. Jesus não está dizendo para nós que quem constrói uma casa na rocha não vai passar por ventania. Porque ele diz que quem construi a casa na areia vai ter chuva, e quem construi na rocha vai ter chuva. E vindo a tempestade, não é assim? Então vai ter tempestade em quem construi a casa na rocha e quem construi a casa na areia. Eu não sei, eu não vou dizer. Para mim, quem constrói a casa na rocha é que ele constrói a sua casa baseada na fé em Cristo Jesus. Você crê assim também? Então, se você está baseando, querido, eu não vou dizer se você está ou não, mas se você está baseando, Jesus não disse que não viria chuva. O que Jesus disse é que vai bater a chuva, mas não vai derrubar a sua casa. Vai bater a chuva, mas não vai derrubar as promessas de Deus na sua vida. Pode vir a chuva, mas a sua casa está alicerçada na rocha, não vai levar nada. Pode levar a casa do vizinho, do outro lado, que construiu na areia, mas aquele que construiu a casa na rocha, meu irmão, está separado e guardado na promessa de Deus. Por isso eu creio, o vento vem e bate forte, mas não leva aquele que construiu a casa na rocha. A crise vem e bate forte, mas não leva aquele que construiu a casa na rocha.
Você hoje está passando um momento da tua vida que você não entende, mas está lá, está dizendo: eu creio, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, Senhor, eu não entendo nada, eu creio o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, eu tenho consciência, mas eu creio que eu vou passar por esse vale. E Deus está dizendo assim: está batendo vento na tua porta, mas a tua casa está construída na rocha, não vai levar nada na tua vida. Quantas coisas nós já passamos, meu irmão. Eu conheço irmãos aqui, eu não sei nem se posso contar esse testemunho, não vou citar nomes. Eu conheço irmãos aqui que passaram com dificuldade, foram injustiçados, perderam uma empresa, foram injustiçados pela própria família. Um tempo depois, essa própria família voltou e disse aqui: ó, estou te entregando de volta a tua empresa. O vento bateu, mas não derrubou, querido, tiveram que devolver. Sabe, eu fiquei pensando a quantidade de livramentos que Deus dá na nossa vida, que a gente não percebe. Nós estamos num mundo hoje cheio de injustiça, cheio de crime, cheio de violência. Mas eu conheço uma pessoa aqui da nossa igreja, não vou citar nome também, que por 2 vezes roubaram o carro dela, a mão armada, uma na Pompeia e outra na casa, dentro da casa. Mas as 2 vezes tiveram que devolver o carro depois de 2 horas. O vento bate, meu irmão, mas a gente não quebra. A gente não destrói. E a gente fica triste com isso, claro, com o vento batendo. Mas lembra que você tem uma promessa, que a tua casa foi construída na rocha. Conheço pessoas aqui da nossa igreja, meu irmão. Pessoas aqui da nossa igreja, que Deus começou a trazer milagres diferentes. Ontem encontrei uma pessoa que não é da nossa igreja, frequenta uma outra igreja aqui próximo, um casamento. E essa irmã me contou, ela veio aqui, já contei o testemunho dela numa pregação, mas agora tem o final, né? Ela disse que estava indo para uma igreja, estacionou o carro dela, ia descer, o Espírito Santo falou: vai lá para Quírios. Ela não é daqui. Ela veio no culto pela manhã. Eu estava entregando uma palavra sobre fé. Nós oramos juntos. Ela recebeu aquela palavra. Deus falou com ela aqui. Ela falou: Deus me mandou aqui porque Ele tinha uma palavra. Ontem eu encontrei com ela depois de 2 meses. Você conhece? E aí, quando eu encontrei com ela, ela me contou um testemunho fantástico. Ela disse assim: pastor, eu estou completamente curada do câncer. O vale veio, o vento aconteceu. Ela disse assim: os médicos não entenderam, tiveram que tirar uma parte do meu útero, mas o meu estudo foi para Harvard, porque disseram que tinha que tirar todo o aparelho e não precisou tirar. Deus operou o milagre. Eu conheço uma irmã aqui, que é mãe de uma irmã da nossa igreja, testemunho tremendo. Há 10 anos atrás o médico disse que ela tinha câncer. E ela disse assim: eu não sei o que é isso aí, eu não quero saber disso, eu não estou nem aí com isso aí. E há 12 anos eu acho já, ela vive liberta do câncer. E eu encontro essa senhora às vezes, e ela está fazendo a obra de Deus. O vento bate, querido, mas a árvore que está firmada, está construída, alicerçada, está lá, não vai quebrar, querido, não vai ser levada. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Momentos que você passou na sua vida, querido, dificuldades que, olha, você achou que você não ia aguentar e você aguentou. Perda de alguém que você amava, que você teve que superar e você superou. Enfermidades que disseram assim: olha, isso não tem jeito, e você conseguiu sair dela. Por quê? Porque você exercitou a tua fé e acreditou que o Senhor estava com você. E sabe uma coisa que eu aprendi? Quando a gente passa pelo vale, nós estamos passando pelo vale, vem pessoas para nós e dizem assim: isso aí não é nada, e você sabe que você está no vale, e aí você continua andando mais um pouco, e você vê as dificuldades, você recobra a sua esperança, você diz: eu creio, você enfrenta os gigantes que aparecem, amém? Aí você vai para o outro lado, quando você sai do vale, primeiro, você não é a pessoa que entrou, agora você é uma pessoa experiente, experimentada nos milagres, na promessa de Deus. Segunda coisa, que é isso que eu acho extraordinário, depois que você sai do vale, você não vai ficar lá, você chega do outro lado, você é um testemunho vivo do poder e da glória de Deus. Quando eu vejo gente que passa pelo vale, chega do outro lado, eu digo assim, eu digo do meu coração, eu digo até para a pessoa, já fiz isso, eu digo assim: olha o que o meu Deus faz, olha o que o meu Deus faz. Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, as suas misericórdias são tremendas. Ontem eu estava fazendo um casamento lindo, um casamento maravilhoso, do Tiago e da Amanda.
Coisa linda o casamento. E eu sei um pouco da história de vida deles, como eles sofreram, como foi difícil, como passaram por dificuldades em casa. Mas um casamento tão organizado, tão bonito, né? A gente alegra o coração. E quando eu estava sentado, eu falei, olha o que o meu Deus faz. Ele é poderoso, meu irmão, para fazer. Agora, você precisa olhar para a tua fé, exercitar a tua fé e dizer assim, basta, eu não vou ficar pensando só nos meus problemas. É real, são verdadeiros, mas é melhor eu pensar na grandeza de Deus, é melhor eu pensar no poder de Deus, é melhor eu pensar na glória de Deus. Quantas vezes, querido, eu já entrei em dificuldades na minha vida que eu achei que não ia sair, eu saí. E Deus falou comigo, olha, esses tempos não são para você ficar aí, morar aí. Me lembro uma vez, alguns anos atrás, 13 anos atrás, quando a Thalita nasceu. Nós passamos uma dificuldade tão grande em casa. Foi uma época assim que eu nunca tinha vivido na minha vida. Faltava 2 meses para minha filha nascer. Escute, eu não tinha nada, não tinha nem um pijaminha. Não tinha nada. Você não está entendendo. Eu não tinha nem fralda para tirar. Eu fui para o meu quarto, dobrei os joelhos e falei, Deus, eu vou tirar minha filha nua do hospital. Ela vai sair enrolada no pano. Uma dívida enorme. Uma dívida enorme. Uma dívida enorme. Eu orando. Falei, Deus, tem misericórdia, não tem um macãozinho. E nessa hora interessante, a gente não ganha nada nessa hora assim, né? Acho que Deus põe a gente no vale e fala, e aí, você crê ou não crê? E a gente assim, chegou meu irmão em casa, falou para minha esposa, olha, vamos, eu tenho uma cunhada que está grávida, vai ter nenê, vamos comigo fazer um enxoval para ela, já que você está grávida, você me ajuda. E a Luciana falou, não estou fazendo nada, eu vou. Chegou então no carro, foi. Eu falei, o que você acha desse? Ah, esse é lindo. Ah, ela vai ter menina também. Ah, e esse aqui é lindo. E a Luciana foi colocando, ah, esse aqui eu gostei. Você gostou mesmo? Colocava no carrinho, ah, então ela vai gostar também. E foi. Passaram a tarde. Chegou em casa, essa irmã deixou em casa, a Lupe em casa, e começou a descer do carro. A Lupe, você vai subir? Eu falei, não, eu não vou subir não, só vou... Pegou o carrinho, a gente morava no apartamento, aqueles carrinhos, começou a colocar sacolas no carrinho. Colocou as sacolas no carrinho, olhou para a Lupe e falou assim, isso é o que Deus mandou entregar a vocês. Se eu não tivesse passado pelo vale, eu ia contar o testemunho de alguém agora. Mas como eu passei pelo vale, eu posso contar o meu testemunho para você. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Aleluia! Deus opera. E Ele faz. Quem já passou sabe que não é teoria. Quem já passou sabe que é experiência. Que Deus vai colocando. Querido, traga à memória aquilo que te dá esperança, talvez na sua empresa, no seu trabalho. Sabe, o que Deus falou comigo foi assim, filho, eu quero dizer algo para você. Eu falei, amém, Senhor, fala com o meu coração. E foi só essa frase que Deus me deu, que eu coloquei como tema da nossa mensagem. Aquela frase que é tão simples, que a gente parece até jargão. Você vai passar por isso. É muito simples isso. Eu vou passar por isso. Você vai passar por isso. Deus vai restaurar. Deus vai reconstituir. E eu creio, querido, que quando Deus reconstitui, a glória é ainda maior. Você vai passar por isso. Mas você precisa ter uma fé no momento da luta. Uma fé no momento da dificuldade. Uma fé quando as coisas estão apertadas. É nessa hora que você precisa dizer, eu creio, Senhor. Eu glorifico o teu nome, eu te louvo, eu não volto para trás, eu não desisto. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão?